Olá! O nosso tema hoje será sobre terapia holística. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, eu vou contar hoje com a participação da minha amiga, coach, consteladora, a Cleide Reis, que mora em São Paulo, em Osasco, e eu vou convidá-la para que a gente possa discutir um pouco e dar clareza também para esse tema da terapia holística. Bom, a Cleide Reis, ela é terapeuta holística, ela emprega várias ferramentas nos seus atendimentos individuais, bem como treinamentos em empresas, e essas ferramentas vai desde a PNL, Eneagrama e a constelação familiar e a constelação organizacional. Então vamos lá para trazer a Cleide para conversar conosco. Cleide. Olá, Olá, tudo bom? tudo ótimo. E você, amiga? Tudo jóia. Aí já te fiz a sua apresentação aqui, Cleide, como terapeuta holística, e eu quero evidenciar como nós nos conhecemos, né? Eu acho que foi cerca de 7, 8 anos atrás, quando nós fizemos a formação do coach sistêmico, né, no Instituto Ápice Desenvolvimento em São Paulo. Sim, E de lá para cá nós não nos desgrudamos mais, né, Cleide? verdade. Eu costumo brincar que é uma dupla dinâmica, Cleide e Cleise. E também evidencio muito essa história, sabe, Cleide? Porque às vezes as pessoas acham que nós, terapeutas sistêmicos ou terapeutas holísticos, que a gente não precisa de acompanhamento, né? E é ledo engano. Então, quando eu preciso, antes eu tinha a minha mestra, Marlene Monteiro, aqui de BH, que infelizmente morreu há uns 2 anos atrás. E era assim, o meu pronto-socorro energético, mental, psicológico e espiritual. E agora é a Cleide, em São Paulo. Entendo E quando... perfeitamente. Oi? Entendo perfeitamente, né? Já entende, Também né? quando precisa. Então, e aí, sim, quando as pessoas de outras cidades me pedem indicação, eu falo, tem uma pessoa fantástica em São Paulo, é a Cleide Reis, que realmente eu confio no seu trabalho, até porque nós utilizamos praticamente as mesmas ferramentas. Até hoje eu ainda não estudei o Eneagrama, mas PNL, constelação, culto sistêmico, é isso mesmo que a gente tem feito, né, ao longo da nossa vida. Então, Cleide, a gente estava discutindo, né, sobre o tema de hoje e pensamos na questão dos relacionamentos e a influência que a ancestralidade tem nesses relacionamentos, né? E eu gostaria que você lembrasse de alguma história, eu sei que você tem muitas histórias, mas assim, de alguma história que foi bem impactante para você num dos seus inúmeros atendimentos. Dá para você pontuar uma questão que você percebeu a influência da ancestralidade na relação do casal ou na relação a dois? Sim. Acredito que lá no início mesmo, sabe, Cleis? Naquela época da Ápice, eu depois dos nossos cursos, eu trabalhei para essa empresa por alguns anos. E eu tive, né, uma senhora que me procurou, uma senhora afrodescendente, né? E ela estava com uma... Me procurou, na verdade, por vício. Ela estava com problemas de vício quando ela foi procurar, problema de compulsão, bebendo muito vinho todos os dias. Vinho, né? Aquela compulsão desvairada. E nesses processos, a gente contratava, assim, no mínimo, né? Compulsão, 15 sessões aí até você trabalhar a PNL, né?
de uma forma de se comunicar, de ela acessar. E a gente sempre inicia ali pela PNL mesmo, por essa comunicação. Então, a gente contratava mais ou menos umas 10, 15 sessões, tá? De 10 a 15 para o projeto de vícios. E o que me chamou atenção nesse case, até que você perguntando me veio à memória, é que nós fizemos, né, essa introdução, conversamos, e aí ela trouxe essa questão do relacionamento dela, que ela era enfermeira, tinha uma condição financeira ruim, e dentro desse contexto, ela cuidava de um senhor e eles se apaixonaram. E como ele tinha um patrimônio que ela cuidava dele, né? A família contratou ela como enfermeira para cuidar, e a diferença de idade era mais ou menos, né, 20 a 30 anos. Então tinham muitos preconceitos ali, caso ela colocasse isso, essa relação. E os filhos dele já eram adultos, moravam no exterior, e ele ficava sozinho, e ele foi, com o tempo, nessa relação, ficando cada vez mais dependente dela. E aí misturou essa relação de amor e de cuidado, mas era muito amor ali envolvido. E agora os filhos estavam percebendo essa relação e estava sufocando essa relação, achando que ela era uma exploradora, querendo que eles terminassem a relação. Mas, ao mesmo tempo, ela nem tinha como fazer isso, tá? Porque ela também não ia abandoná-lo, né? E ela tinha um amor verdadeiro, genuíno, e ele também. Já amava até por tudo que ela fazia. Mas naquele momento ela buscou o processo por causa da compulsão. Ela já estava bebendo demais. E aí nós fizemos a primeira sessão, iniciamos ali, né? Com a programação neurolinguística, acessamos uma comunicação. E dentro de uma técnica que tem, né, de neurolinguística, o reimprint, a gente acessou algo muito profundo, no sentido da força que ela trazia da afrodescendência, tá? E isso ela acessou a partir da mãe. Ela entrou numa vibração também de lembrar da força que a mãe dela tinha e se conectou com essa força, né, que vinha dessa ancestralidade das mulheres da família, da mãe, da avó. E ela chegou a um momento onde ela se sentia presa de alguma forma, como se fosse, né, tivesse viajado lá para trás. E quando ela acessou a força dessas mulheres, né, desse amor próprio, ela, ali naquele dia, ela já falou assim para mim, nossa, eu tô me sentindo outra pessoa. E aí ela foi embora e eu esperando ela já para mais 9, 10 sessões. Na segunda sessão, ela me disse que, Cleide, ela mandou um recado assim, eu não vou voltar. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? A sessão foi tão boa, né? Ela falou, justamente por isso, eu me sinto curada, eu faço questão de pagar o processo, o tratamento, mas eu não vou voltar, porque não seria justo. Eu não tenho mais. Eu descobri que eu não tenho esse problema, que eu tenho uma força enorme. E aí, claro, eu fiquei assim, não, né? Não é possível, né? Talvez, acho que não é assim. A gente sabe que compulsão e tudo isso tende a levar mais etapas, tem recaídas, enfim. E aí, enfim, fiquei assim insistindo para ela e assim passaram-se 6 meses, Cleise. E ela só mandava agradecimento para mim. No segundo mês ela já disse que tinha conseguido trazer isso para a família, né? Que ela estava se sentindo submissa, então ela conseguiu pôr para fora, né? Tudo aquilo que estava enrustido, e isso fortaleceu. E eles acabaram se ajeitando, porque a família também não tinha condições de cuidar mais daquele senhor. Então fizeram um bem bolado lá e ela falou, Cleide, eu não tenho mais necessidade de beber como eu bebia, porque tudo foi né, se resolvendo a partir da minha força e que ela acessou, né? Iniciando ali para uma técnica de neurolinguística e ela acessou algo que com certeza teve uma força ali muito maior dos ancestrais dela. Então isso ficou, né? Foi um dos meus primeiros atendimentos. Assim, eu estava acostumada, às vezes, a levar mais tempo, e foi muito forte também a situação de relacionamento. Então, é algo que me marcou muito, sim. E é muito interessante, muito legal, Cleide, e é muito interessante a gente, nós que somos consteladores, entender que a PNL, eu sempre digo isso, e não, acho que você vai concordar comigo, a constelação, ela traz clareza, mas o que resolve realmente é a PNL.
E o carro-chefe dos meus atendimentos sempre foi a PNL, né? Quase 30 anos que eu trabalho e aplico a PNL. Mas uma vez, há mais ou menos 3 anos atrás, eu participei de uma constelação familiar em Santiago, no Chile. E a consteladora, ela tinha conhecimento da PNL. E eu fiquei impactada quando eu vi que ela conseguiu fazer 3 constelações num grupo grande, com vários representantes, 3 constelações em 1h30. E ela usava a PNL o tempo inteiro, desde os objetos, né, para representar pessoas, situações, até a linguagem simbólica da PNL, metafórica da PNL. Uhum. E aí me deu aquele clique, eu falei, nossa, que legal! E realmente funciona. Não sei se eu já te contei, né? Porque a gente às vezes não tem nem tempo de contar essas coisas. Mas, olha, tem alguém perguntando o que é PNL? PNL é programação neurolinguística. É uma técnica em que nós acessamos o nosso inconsciente. G Passos que está perguntando. É aí do seu grupo, tá, Cleide? Tá. Então, a PNL, ela não é autoajuda ou lavagem cerebral, como muitas pessoas dizem. Não é isso. A PNL, ela tem comprovação científica. Ela surgiu na década de 1970 com Milton Erickson, um americano, psiquiatra, em que ele usava recursos diferenciados lá da sua época, né, que seria as metáforas e hipnose. E ele curava através das histórias. Então, o Milton Erickson, ele não escreveu, não deixou nada escrito sobre PNL, mas ele tem 2 grandes divulgadores, que é o Bandler e o Richard, e o John Grinder. E esses 2, eles foram definindo a PNL através, eles eram discípulos do Milton Erickson. E, pós-morte, foi publicado um livro do Milton Erickson em que ele relatava as histórias que ele tinha um sucesso lá no consultório dele. Mais ou menos essa história que a Cleide contou. Né? Quer dizer, a pessoa contratou 10 sessões, na primeira sessão ela se resolveu. E é assim mesmo que acontece. E às vezes as pessoas, quando não conhecem, elas, mas como, Cleide? Eu estou tão acostumada a fazer terapia há anos e anos, e de repente, numa sessão, você resolve essa situação que eu estou arrastando por anos. Então, eu costumo dizer que a PNL, bem utilizada, ela realmente voltou. Não é isso? Você ficou sem som? Ou eu fiquei sem som ou você, Felipe? Ficou sem som, você para mim, pelo menos. Agora melhorou? Agora Pessoal, vocês estão me ouvindo? Fala alguma coisa e manda uma mensagem aí, gente. Agora eu estou. Para ver se vocês estão me ouvindo. Ah, tá. Eu não sei se cortou de todo mundo. Agora tá ok? Eu tô te ouvindo agora. Você ficou assim meio que paralisada, congelada, sabe como? Sei, mas para mim parou, mas agora voltou, enfim. Então tá. E qualquer coisa, pessoal, a gente repõe depois, tá? Então, Cleide, eu acho isso muito interessante, né? Essa terapia breve. Eu acho que a constelação é uma terapia breve e a PNL também é breve, né? Cleide, eu queria ver com você, de você compartilhar com a gente, agora em pandemia, seus atendimentos, nas relações a 2. Alguém falou para mim, assim, a Caroline, Cleide estava com som. Caroline, era a Cleide, eu acho, não é isso? Eu acho que era o meu mesmo. Mas qualquer coisa, gente, depois vocês me mandam mensagem se for alguma coisa. Viu, Cleide? Oi? Essas tecnologias fazem parte, mas está tudo bem.
Faz parte, pessoal. Se alguém perdeu alguma coisa e ficar alguma coisa confusa, manda mensagem depois aí pelo direct do Instagram para mim, para a Cleide, que nós respondemos, tá bom? Ô, Cleide, então, agora na pandemia, o que ficou evidente nos seus atendimentos? Você percebeu alguma demanda maior em relação aos relacionamentos a dois? O que você percebeu assim de Sim. diferente? Sim. Eu tenho atendido bastante questões de relacionamentos de casais, né? Essa convivência, né, Cleise? Eu acho que junto, home office, a vida da mulher, né? Que a gente, como mulher, vem de uma trajetória onde a gente vem buscando uma mudança significativa em termos da submissão, em termos de compartilhar coisas, de dividir, né? E isso está muito forte, latente nos casais, assim, essa mudança mesmo. E dentro de casa, eu acho que isso ficou mais forte. É, Nós sabemos o quanto a mulher tem se anulado, né, durante, né, desde a época em que nós nos conhecemos como mulheres, né, preconceitos. O feminicídio está aí para mostrar isso. E até eu queria falar daquele, sabe, aquele livro Cinco Linguagens do Amor. Ela Sim, sim. é um livro onde ele traz essa questão da comunicação, né, que a Penelli também trabalha. No que sentido? O amor, ele não tem apenas uma linguagem, como a gente pensa, né? Ele tem várias linguagens. Ali ele coloca 5, como, por exemplo, a linguagem de dividir tarefas, né? Isso é uma forma de amor, você ajudar o outro dentro de casa, né? A linguagem que ele coloca lá também é de frases afirmativas, de você fazer um elogio dentro do casal, para o outro, valorizar o outro. E na pandemia, como você me perguntou, o que acontece, né? As pessoas ficaram muito dentro de casa e começaram a ter esses conflitos do sobrecarregamento, né, mais da mulher, porque tem criança pequena, ela tem que trabalhar no home office. Então, aconteceram sim uma demanda maior, né? Dessa visão clara que a mulher, o quanto ela é submissa, se anula. E aí, o que a gente trabalha muito, né, quando isso aparece para a gente? A gente, de novo, começa na programação neurolinguística, que ajuda muito essa comunicação, né? Se tem várias formas de amor diferente, existe várias formas de se comunicar. E eu preciso entender como o outro quer se comunicar comigo, eu compreender melhor esse outro. E a PNL ajuda fantasticamente isso, porque você começa a entender essa forma de comunicação. Mas também, eu até queria trazer aqui algo que eu aprendi com o Dr. Sérgio de Oliveira, não sei se vocês conhecem, ele é um psiquiatra, também espírita, enfim. E que ele fala da pressão do relacionamento, né, que em casa ficou mais forte. Então, vamos supor, por exemplo, quando a gente está na sociedade, a gente tem uma pressão para se relacionar, né? Você vai no banco, se alguém te empurra, você exige respeito. Alguém te fecha no carro, você fica bravo. Mas você vai para casa e esquece daquilo. Então, tem uma pressão, mas ela não é tão grande. Quando você sai da sociedade e você vai para a empresa e amigos, a pressão é maior. Só que ainda, como que é essa pressão? Eu posso trabalhar com um chefe, por exemplo, que eu não me dou muito bem com ele, desde que eu entregue meu serviço. Eu vou ter uma pressão para me relacionar, mas eu ainda consigo trabalhar ou escolher os meus amigos, aqueles amigos que eu quero ir ou não ir. Aí tem, né, tem aquelas pessoas que você fala, eu vou naquela festinha por causa de fulano, mas eu não me dou bem com ciclano. Essa pressão desse relacionamento ali, ela é maior que da sociedade. Mas quando você entra no âmbito familiar, marido, mulher e filhos, a pressão para se relacionar começa a se tornar maior, né? Porque você quer se dar bem com seus filhos, mesmo que estejam um lá no quarto, outro aqui. E aí os conflitos dentro de casa, eles vão ficando maior quando está todo mundo dentro de casa, né? Depois dessa pressão de pai, mãe e filhos, vem a pressão do casal, né? Porque eu posso brigar com a pessoa que eu amo, mas à noite eu vou dormir, né? Coladinho ali com ela. Então eu vou fazer de tudo para que eu me relacione bem com essa pessoa que eu escolhi para dividir a minha cama, né? Na hora que eu vou dormir.
E depois dessa pressão, qual é a pressão maior? É a pressão da gente com a gente mesmo, né? E é a partir deste relacionamento que eu tenho comigo que eu desenvolvo todos os outros. Então, se a minha autoestima está baixa, né? Essa mulher vai para casa e a autoestima está baixa. Ela não tem autoconhecimento do que ela quer, do que ela gosta, do que ela vibra, de onde ela veio. Daí vem também a ancestralidade, da força que ela tem. Ela sofre uma pressão muito grande com ela mesma. E a gente vê muitos casos de autoestima baixa, de depressão e de questões de relacionamentos conjugais que vêm a partir dessa falta de amor próprio, onde ela se anula e acha que tá tudo bem, né? Então a gente começa ali de novo, né? Dentro dessa pressão de você com você mesmo, um processo de autoconhecimento com a PNL, né? Com o Eneagrama, onde ela vai começar a se descobrir e criar forças, técnicas, né? De ancoragem, para poder, a partir dessa relação dela com ela mesma, ela definir uma relação melhor com um parceiro, né? Uma relação melhor com a família, melhor com a sociedade, enfim. Mas tem aumentado bastante essa questão do casamento, principalmente conjugal, que quando você vai fazer um trabalho, está muito mais ligado à própria pessoa, né? E aí a gente acaba ajudando essa pessoa e ajuda a família e ajuda o trabalho, e isso é muito legal, é muito gratificante. Então, eu tenho Respondi sua pergunta, percebido amiga? Respondi sua pergunta? É isso Você mesmo. sabe que uma coisa puxa a outra, né? Se Sim, deixar. mas é isso mesmo. Ei, Cleide, eu tenho percebido muito também, quando há uma questão no relacionamento a dois, eu tenho falado isso muito com os meus pacientes, meus clientes. Muitas vezes há uma dependência ali de amor, né? Um esperando que o outro preencha aquele tanque de amor vazio, né? Que por uma questão, vários fatores, quando chega no casal, vem já metade ou menos da metade desse tanque cheio de amor. E um fica dependendo do outro. E muitas vezes, um dos parceiros quer também que o outro mude a vida, que ele pense como ele, que ele age como ele. E aí entra na questão, de novo, sistêmica e da ancestralidade. Porque a mulher veio de um sistema, ela tem todos os ancestrais ali dela, totalmente diferentes da ancestralidade do homem. Né? E quando acontece isso, há uma incongruência na relação. Né? Que a pessoa ela quer que o outro transforme. E muitas das vezes eles estão em níveis de evolução da consciência diferentes. Então, o que eu costumo sempre falar? Olha, você saiu da sua essência, você está desconectado da sua essência. Volta para a sua essência, vamos ver o que está acontecendo e deixa o outro ter esse caminho dele também. E uma outra coisa que eu observo demais é a terceira lei da constelação, eu chamo de terceira lei, que é a lei do equilíbrio. Quando na relação um doa muito e o outro não tem condições de dar, esse que não tem condições de doar por várias situações, ele foge, ele não dá conta daquela relação. Se sente um fraco. Então eu falo assim, doa menos. Como? Ele se sente fraco, né? Ele não consegue doar, ele se sente fraco, né? É o tal da decepção que a gente tem com as pessoas em qualquer relacionamento. A gente cria expectativas, a gente, quando não entrega, o outro representa o nosso fracasso e a gente vai embora. E aí o outro fala, olha como ela é, como é que se diz? Olha como ela não valorizou tudo que eu fiz, né? Na verdade, não valorizou porque ela não permitiu que o outro entregasse. A gente chama isso de um amor, mais uma forma de apego, né, Cleise? E aí entra muito a ancestralidade, porque entra uma vibração, né? Existe a questão do que a gente trata na PNL, Programação Neurolinguística, mas existe também a vibração, que aí já envolve, né, outros aspectos também que a constelação acaba conseguindo olhar, né? Mas é isso mesmo que você também está falando, né? Na relação,
A lei da compensação, ela é primordial. Se eu liguei para a pessoa várias vezes, mandei mensagem no celular, né? Ela falou assim, nossa, eu não consigo esperar ele me responder, mandei outra, mandei outra. Se você não tá recebendo, vai ter um desequilíbrio, né? Sim. Ou você vai se encher de mandar mensagem, ou outra pessoa já vai falar, meu Deus, não quero mais saber porque eu não consigo entregar, né? Então, essa lei da compensação nos relacionamentos, ela é muito forte. Ela, né, para ter o equilíbrio, você tem que estar sempre, todo momento, dando, mas abrindo os braços e permitindo receber. Porque muitas pessoas são autoritárias mesmo, elas querem comandar, né? Eu sempre digo que onde tem controle, não tem fluxo, né? A gente quer Sim. que as coisas fluam, nossa vida flua, nosso relacionamento flua. Mas se eu quero controlar, eu tenho que decidir. Ou eu controlo, ou eu deixo fluir. Se eu estou no controle, Uhum. não vai ter fluxo. E liberar, e É. deixar o outro ir, incentivar, é desafiante, porque a gente tem um apego, a gente tem as nossas necessidades, né? Que a gente faz essa transferência aí, ou contra-transferência também, que também existe ali dentro de neurolinguística, né? Que a gente trabalha isso também. Me ocorreu o seguinte, você falou de controle, e às vezes a pessoa que quer controlar o outro ou a outra pessoa, ela não tem consciência de que isso é controle, né? Sim, Ela não sabe. Ainda essa semana eu atendi uma pessoa que a questão dela era controle. Só que antes do controle, ela falava, eu estou muito ansiosa. E, na verdade, a ansiedade é porque ela não tinha como controlar. Então, quando eu percebi que tinha alguma coisa ali de infância que a gente podia ver, eu fiz uma regressão com essa pessoa e ela lembrou que aconteceu alguma coisa aos 7 anos de idade que fez com que ela ficasse ansiosa, porque era uma decisão que um professor teria que tomar. Então, ela não tinha o controle para esse professor. Ele ia fazer uma escolha do que seria melhor, ou escolher o melhor, ou a melhor aluna. Então, nesse momento em que ela fica sem o controle da situação, sabendo que era boa aluna, mas a professora é que iria decidir, ela entra num processo de ansiedade. E a busca dela foi o que ela estava controlando a relação dela, controlando o outro. O outro teria que fazer tudo dentro da expectativa dela. Só que a outra pessoa é totalmente diferente. Então foi muito bacana que o processo foi rápido e depois da ressignificação, né, o contra-exemplo ali da ansiedade foi um momento de tranquilidade da vida. E quando você faz esse contra-exemplo, a mente inconsciente já ressignificou, já mandou o comando para o consciente e a pessoa fica tranquila, fica relaxada, né? é. Isso mesmo. A Amanda está dizendo. Só um minutinho, Cleide. A Amanda está dizendo aqui que o autoconhecimento é essencial para todos os tipos de relações. Também acho, Amanda, é isso mesmo. Nós também evidenciando muito a relação a dois, mas é relacionamento, né, em Sim, todos os aspectos. é. E tudo isso que a gente está falando é de todo tipo de relacionamento, né? E tudo isso envolve muito amor. A gente não tem a Sim, consciência do sim, controle porque a gente quer garantir o melhor para o outro, a gente, né? Ou sim. a gente cria expectativas desse outro, né? Inconscientemente, é claro. Você faz algo Uhum. esperando que o outro vai retribuir, também você está controlando, porque você não está deixando ele fazer o que ele quer, do que ele quer. Você está dando com a intenção de receber algo em troca por causa dos seus desse autoconhecimento que a gente não tem, como eu falei, dessa relação de você com você mesmo. E esse autoconhecimento vai impactar em todas as relações. Normalmente, não é a pessoa traz do contexto amoroso algo que ela faz em outros contextos, ou não. Às vezes acontece o contrário, né? As pessoas dentro de casa, o marido é brigão, bate e xinga e é nervoso, e lá com os amigos ele descontrai. Ou na empresa é um santinho. Então é engraçado como é tudo por amor.
mas como isso pode se modificar, né? Diante, como eu falei, daquela pressão que você tem para se relacionar. Né? Aí você vem e às vezes conta nas pessoas que você mais ama. Então, acho que a questão de você não se conhecer, saber o que você busca, mesmo que tenha muito amor, você pode estar transferindo algo justamente para as pessoas que estão mais próximas de você, né? Seus filhos que querem, precisam mais de você, você dá menos amor e lá fora você dá mais o amor. Justamente porque você acha inconscientemente que aqui você quer controlar e aqui você quer mandar e aqui você quer ditar normas por amor, né? Então é meio, né, contraditório, mas é importante a gente entender que é tudo por amor, mas nem por isso, como a gente está em casa, a gente vai ou com o marido ou com o filho e não buscar ajuda para um autoconhecimento, porque às vezes a pessoa procura, né, Cleise? Normalmente profissional, né, financeiro, ela entende que é mais fácil. Agora ela não busca muito, olha, porque eu quero melhorar a relação também com meu filho, também com meu marido, né? Até hoje em dia, graças a Deus, cada vez mais. Mas a tendência é que outros de fora mostrem aquilo muitas vezes, né? Com certeza. Ô, Cleide, e assim, eu queria uma última interferência sua, até pela questão do horário, né? Que o papo está muito bom, a gente vai noite adentro. Mas Vai. como que você vê a relação entre ancestralidade e espiritualidade? Então, Cleise, como a gente falou da programação neurolinguística, nessa parte de comunicação, vamos imaginar, eu sempre conto essa historinha, tá? Que eu te dou duas sementes para você plantar. Uma de orquídea e outra de rosas, tá? Então você vai, né, pegar sementes e vai plantar ela ali, vai regar, enfim. Nessa semente tem toda a informação para o que cada uma vai ser. Você concorda? Né? Então você vai lá e planta. Depois de um tempo, quando você abre, quando ela começa a crescer, a orquídea começa a crescer como orquídea e a rosa como rosa, né? Se uma olhar para a outra, vai falar, mas por que eu sou diferente, né? Por que eu não sou rosa? Por que eu sou orquídea? Por que tá tudo diferente? Se ela for procurar essa informação dentro dela, ela não vai achar, porque já não está mais ali a semente, está nela toda a informação de quem ela é, tá? E quando a gente vem ao mundo, você não escolhe ser pobre, você não escolhe nascer na barriga, né? É como se você fosse uma semente colocada, entende? E você já tem um propósito para você aqui, entende? Assim como você, aquela rosa vai nascer rosa e outra vai nascer orquídea, você tem um propósito. E toda vez que você foge desse propósito, olhando para fora, você se perde da sua conexão espiritual. Claro que isso vai acontecer através de comportamentos, como a gente falou, e a gente pode trabalhar isso. Mas eu preciso entrar em contato com qual é o meu propósito aqui, né? Existe uma passagem de vida aqui e eu já tenho uma semente, porque cada um tem um talento, né? Então a gente tem que parar de ficar olhando por que o outro tem isso e eu não tenho, por que o outro faz isso, porque sabe aquela comparação onde eu me às vezes não é a inveja por si só, às vezes eu não tenho inveja, mas na comparação minha autoestima ela cai, porque eu não estou reconhecendo minhas informações que vieram como semente. E essa informação, ela é espiritual. Ninguém escolheu, como eu falei, nascer pobre, ou nascer numa favela, ou nascer doente, enfim. Mas você vem ali com essa informação de algum lugar. Não é possível que você né, nasceu do nada, não escolho a mãe que eu venho, não escolho o pai que eu venho. E daí vem a questão da espiritualidade com a ancestralidade, né? Eu tenho uma linhagem, eu preciso evoluir através do autoconhecimento, mas eu preciso olhar de onde eu vim e como se fosse um Bluetooth, sabe? Eu acesso o meu sistema, eu acesso as minhas origens, né? O mineirinho aí é um cotom que eu vou. Eu tenho para saber onde que eu vou, eu tenho que saber onde que eu tô, como é que foi. Então, toda a história da humanidade, toda a história dos nossos ancestrais, elas contribuem com essa espiritualidade. Tá fazendo sentido, Cleise? Não sei se eu estou me sendo clara.
Muito, e eu gostei demais das metáforas aí, da orquídea e da rosa, Sim, da semente. Eu acho que é. fez Cada sentido uma para tem seu todo valor, mundo, cada uma né? mas são diferentes, né? Sim. E esse propósito de vida, né, Cleide? É muito importante, quem não tem ainda, procurar, eu chamo de missão de vida, né? Qual o meu propósito aqui? E esse propósito, ele deve estar sempre ligado aos meus valores, aos valores que eu tenho para minha vida, que é diferente do outro. E o que eu tenho observado, as pessoas que fazem a missão de vida delas, até mesmo no meu processo comigo, geralmente é a quinta sessão, é missão de vida, se a gente já limpou tudo que precisava ser visto. Sim. O que acontece? A pessoa, ela dá uma guinada na vida, não só pessoal, mas como profissional, que ela tem foco agora, ela já sabe para que ela veio, né? A que veio, qual que é a finalidade dela e o que ela vai fazer para ela mesma e para as outras pessoas. Porque isso é muito bacana, né? Eu acho que o propósito maior que nós temos é servir. Dentro das nossas habilidades e competências, o que eu posso fazer para servir? O que eu posso fazer para ajudar o outro nessa caminhada? Então, quando isso fica claro para as pessoas, eu vejo muito, às vezes o próprio empresário, ele tem a missão da empresa dele, mas ele não tem a missão de vida dele. E às vezes até a missão da empresa está ainda meio que nublada. Quando ele define o propósito dele, ele tem mais foco para construir ou reconstruir ou alterar alguma coisa da missão da empresa que está faltando ou que às vezes não está tão claro, né? Ô, Cleide, mas foi assim ótimo. Você quer Então, falar é mais aquilo, alguma coisa que você lembrou? As minhas curiosidades eram essas. é aquilo que eu falei, de olhar para o outro, né? E não olhar para si dentro desse autoconhecimento que hoje nós temos PNL, Enneagrama, técnicas. A gente não precisa esperar ficar mais velho, né? Amadurecer para dizer, se eu soubesse disso lá na minha infância, não. Hoje, com 18 anos, você tem muito acesso a muitas ferramentas de evolução, de autoconhecimento. Ô, Cleide, se uma pessoa quiser agendar com você uma sessão, como é que ela te encontra? Onde que você atende? Eu fico aqui em Osasco, né? Eu fico aqui em Osasco. Tem meu Instagram aí, né? No que a gente convidou a turma. Eu fico aqui no bairro da Campesina. Hoje eu trabalho próximo de casa, né? E aí é Beleza. só entrar em contato ou pelo Instagram ou meu telefone, né? São Paulo 11 98262 6084. É para fazer propaganda, Crazy? Estou aqui em São Paulo, na Não, região de mas é Osasco, assim. interessante. Aham. E eu vou fazer assim, Cleide, eu vou deixar essa nossa conversa aqui no meu feed, mas vou também compartilhar com você e também no canal do YouTube. Se as pessoas quiserem, né, na íntegra, desde o início eu percebi que tem gente chegando depois, mas aí Sim, vocês não vão perder nada. Cleide, querida, te agradeço eu demais pela agradeço. contribuição. Foi muito bacana. E é bom a gente conversar com alguém que está fazendo a mesma coisa que a gente, porque às vezes a gente fica muito solitário, você vai falando, falando, mas será que tem outro profissional fazendo igual? Não, né? Semelhante. Te agradeço muito, foi ótimo Semelhante. trocar com você. Eu que agradeço, Cleis. Obrigada pelo convite e obrigada a todos que participaram aí, né? Que acabaram entrando. Eu. Então tá bom. Obrigada a todos. Ok, e ó, Vou sair. pós-pandemia eu estou te esperando em BH, tá bom? Você está me devendo essa. Tá joia? Ah, é verdade. Beijo. Uma hora dá certo, Cleis. Uma hora dá certo. Falou, Beijo. tchau, beijo, boa noite. Tchau.